talvez você esteja como a grande maioria dos candidatos. Como está a grande maioria dos candidatos? A grande maioria dos candidatos está preocupada com isso aqui, ó. Com isso aqui. A grande maioria dos candidatos está preocupada com isso aqui, ó. Estudo. Eu estou falando de quê? Quando eu falo de estudo, que a grande maioria está preocupada com isso. Estou falando de teoria. A grande maioria está preocupada com isso. Para ficar mais claro ainda para você, a grande maioria está preocupada com videoaula. Preocupada com PDF. A grande maioria estuda basicamente com base nisso aqui. A grande maioria está aqui. Então, o que acontece com a grande maioria? A Josi até colocou ali, ó. Isso é verdade. O que acontece com a grande maioria? Aula, mais 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 aula, e assim vai. Por quê? O objetivo da grande maioria é exatamente vencer aquela ruma de aula que você tem lá na sua plataforma de estudo. Né? Às vezes você tem um curso que você comprou, você tem um acesso ilimitado. Então, o seu objetivo é pura e simplesmente aula, mais aula, mais aula, mais aula, mais aula. E você está achando que está fazendo certo. Você está achando que está fazendo certo. Só que quando chega a esse momento aqui, olha, quando você chega a esse momentozinho aqui, você já não lembra de nada desse assunto. Como é que você vai fazer para lembrar? Vocês estão se identificando com o que eu estou falando? Você quer encerrar aquelas 120 aulas de português, 150 aulas de direito constitucional. Não, professor, porque quando eu chegar lá no final, eu vou estar bom já nesse conteúdo. Não, não vai estar bom, porque você não vai lembrar de nada. Você não vai estar bom. Ei, aula, mais aula, mais aula, mais aula e mais aula não vai fazer você ser aprovado no seu concurso. Seu objetivo é ser aprovado no seu concurso? Se o seu objetivo é esse, vamos profetizar aqui na sua vida. Coloca aí. Eu vou ser aprovado. Coloca aí. Eu vou ser aprovado, eu vou ser aprovada. Coloca aí para mim. Eu vou ser aprovado. Vamos profetizar na sua vida essa aprovação. Coloca aí para mim. Eu vou ser aprovado, eu vou ser aprovada. Profetiza, pai. Profetiza, Silvio. Ei, olha só. O estudo com base simplesmente na aula, ele não vai te trazer resultado, tá? Eu também já cometi esse erro. De aula, mais 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 aula. Achava que era só isso. Mas não é isso. Não é isso. Quando você pegar esse estudo, vamos colocar aqui, ó. Teoria. Quando eu falo teoria, eu estou falando de aula, estou falando de PDF. Isso aqui é muito importante. Eu não iria para as questões antes de passar pela teoria. Por quê? Se eu vou para as questões e não passei pela teoria, eu vou sempre achar que eu não sei. Vou sempre achar que não é para mim, porque cada vez vai ficando mais difícil. Eu passo primeiro pela teoria. Quando eu passo pela teoria, eu faço as minhas anotações no material. Material. E eu já venho batendo nessa tecla de forma intencional. Eu gosto de imprimir o material que o professor disponibiliza. Ou você pode dar o print na tela depois que ele faz as anotações.
Ou você pode criar o seu material, mas entenda, tem que ser algo intencional, algo efetivo. Algo que você não vai gastar 10 horas para assistir uma aula. Não vai degravar o que o professor fala. Então, usou esse material? Você precisa fazer revisão dele. Você precisa fazer revisão. Porque é com a revisão que esse material que essa teoria vai entrar na sua cabeça. Não é com o estudo da aula. Isso aqui vai entrar na sua cabeça com a revisão. Agora, além da revisão, você vai fazer a leitura da lei, quando tiver uma legislação. Lei. Além da revisão, você vai fazer questões. E é assim que esse conteúdo vai entrando na sua cabeça.